Irmãos, aproveita que você está em pé aí. Já sentaram? Pode ser sentado então, pode sentar. A gente tem um costume aqui, que é fazer assim, ó. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga: minha mente. Acalma-te. Desacelera. Em nome de Jesus, eu repreendo toda depressão, toda ansiedade, todo estresse, toda distração. Em nome de Jesus, vai embora agora, porque a partir de agora, a minha mente é terra fértil para a semente da palavra de Deus a ser ministrada nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Diga eu tomo posse. Diga sou eu. Aleluias. Irmãos, existem dias na vida de quem ministra a palavra. Alguns que ministram aqui, por exemplo, pastor Rubens, Robson, pastor José Gomes. Eu não sei se já acontece com frequência com vocês, mas acontece direto comigo. Você prepara a palavra, faz o esboço, faz o estudo, faz toda a preparação, chega algumas horas antes da mensagem, o que acontece, irmão? Fala para mim. É terrível. Mas Senhor, eu preparei essa, mas essa aí eu não quero. Mas eu estudei essa aí eu não quero, eu quero que você fale essa aqui. E manda quem pode. Então vamos nessa. Eu falaria sobre o pai e a mesa. Lindo, macio. Mas Deus me orientou a falar: o que termina em mim, repita comigo, o que termina em mim e o que começa em mim. Vira para alguém que está ao seu lado e diz: o que termina em você ou o que começa em você. O texto base é o texto que nós lemos na entrada. Vou pedir para colocar de novo, porque na entrada tinha um terço das pessoas que estão aqui. A gente vai estabelecer uma multa. Quem chegar atrasado no culto vai ter que pagar uma coca para o pastor. Vamos lá, hein? ACV, isso mesmo, ACF. Não te encurvarás, diz Deus, tá? É um mandamento de Deus, Ele entregando os mandamentos a Moisés. E dentre esses mandamentos tem esse: não te encurvarás a elas e nem as servirás. Ele está falando aqui a esculturas, a outros deuses, amém? Não te encurvarás a elas e nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus. O Deus é de quem? É meu. Amém? O Senhor teu Deus, sou zeloso. O que é zeloso? Zeloso é alguém que cuida, é alguém que protege, é alguém que zela, ó. Deus é zeloso. Diga para alguém: Deus é zeloso. Fala: Deus tem um ciúme de você. Bem mineiro. Não, paulista não, volta, é mineiro. Fala: Deus tem um ciúme de você, porque Ele é zeloso. Agora fica triste o tema. Diogo, faz uma música triste para cá. Isso, aumenta mais. Agora é a hora que o negócio fica feio pro seu lado e feio pro meu lado. Ou não, pro nosso lado não, em nome de Jesus. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. O clima pesa. Deus fala que vai visitar a iniquidade na geração do bisavô, do avô, do pai, do filho e do neto. Irmãos, até a quarta geração Deus visita.
a iniquidade daqueles que o odeiam. Se você conhece alguém que odeia Deus, alguém que não crê em Deus, alguém que talvez até falou que jamais vai ser crente, alguém que pratica maldade, ou até alguém mesmo que diz que é de Deus, mas pratica maldade, a palavra do Senhor está me dizendo nessa noite: até a 3ª e 4ª geração vai ser visitado pelo Senhor. É pesado, não é, irmão? Sim ou não? Deus falou que vai até qual geração? Até a 4ª. Estão comigo agora? Música alegre, Ju. Uma música alegre. Muda o versículo para mim. Pianinho, pianinho. Mas, irmãos, o mesmo Deus que promete, que diz que vai visitar a maldade e a iniquidade até a 4ª geração, Ele faz uma outra promessa. E que promessa é essa? Eu faço a misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Na tradução que eu peguei aqui, ele diz que faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Então o Senhor vai visitar a iniquidade até a 4ª geração, sim ou não? Mas Ele vai oferecer misericórdia até 1000 gerações, se você o aceitar como seu Salvador. Se você crê em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, Ele vai visitar o teu neto, o teu bisneto, o teu tataraneto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluias! Glória a Deus! O pecado, meus irmãos, ele pode até deixar marcas nas nossas vidas, e deixa mesmo. Eu tenho para mim que Deus mandou mudar essa mensagem, porque a mensagem que eu iria dizer estava muito associada a um pai que foi exemplo. A mensagem anterior, ela estava muito associada a um pai que esteve presente. Meu pai sempre esteve presente na minha vida, né? Alguns aqui têm pais presentes, mas entendo eu que o Senhor essa noite, Ele tem uma palavra para você que não teve um pai. Ele tem uma palavra para você que talvez tenha um pai e você não vê ele há muito tempo, não fala com ele há muito tempo. Talvez um pai que não foi, desculpa, homem suficiente para cumprir com a sua paternidade. Desculpa, irmãos, eu vou entregar exatamente da forma que o Senhor me entregou. Amém? E eu creio que essa palavra vai curar a sua alma nessa noite. Eu creio que nessa noite essa palavra vai ser um bálsamo sobre a sua vida. E se você entrou aqui essa noite com lágrimas nos olhos e com seu coração fechado, você vai sair entendendo que você sim tem um pai. Aleluias. Irmãos, eu creio que nessa noite o Senhor vai pegar você do fundo do poço e Ele vai enxugar as suas lágrimas e vai te assentar no colo dele, e Ele vai te dar um abraço e um cheirinho na nuca e vai dizer: meu filho, minha filha, eu te amo. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor aí, meu irmão? Essa palavra é muito poderosa, porque muitas vezes nós não temos um bom exemplo de pai, sim ou não? Eu não posso falar nada do meu, porque ele está bem ali hoje. Eu não posso. Meu pai foi massa. Meu pai, ó, perfeito, tá, pai? Te amo. Mas o coroa também tinha alguns errinhos, mas o dele eu não posso falar hoje, porque senão ainda tem um problema. Pergunte qual? Eu moro na casa de cima. Tem um problema pior, pergunte qual? Mamãe gostava de sentar o porrete. Mamãe gostava de dar uma chinelada na bumbum, de vez em quando, né, quando fazia arte. E eu tenho medo até hoje. Hoje eu posso falar, da senhora eu posso falar, né, Dia das Mães, né? Irmãos, mas voltando à palavra, talvez você está aqui essa noite, diferente de mim, não teve um bom exemplo de um pai. Talvez o seu pai esteve na tua casa durante todos os anos da sua vida, mas ele nunca foi um exemplo de caráter, de honestidade, de competência como pai. Talvez o seu pai, ele se envolveu com alguma coisa, algum vício, cocaína, maconha, álcool. Talvez o seu pai, em algum dado momento, já teve um outro envolvimento extraconjugal. Talvez o seu pai, em outro momento, ele chegou e pegou as malas e foi embora e deixou você sozinho, sozinha. Talvez o teu pai não foi nada aquilo do que você gostaria,
mas você está aqui essa noite, num culto de Dia dos Pais. Oh meu Deus, é porque algo Deus tem para tratar na sua vida, amém? E é isso que eu quero começar dizendo, que o que começa em você não precisa terminar em você. O que eu quero dizer? Existe um ciclo. Deus, Ele é o Deus de Abraão. Deus é geracional, sim ou não? Então eu quero que nessa noite algo rompa na sua vida, para que você pare toda a maldade de ciclos, que toda maldade, toda impureza venha cessar na tua geração. Amém, meus irmãos? Todos nós recebemos alguma coisa. Você pode até falar assim: não, meu pai ele foi legal, minha mãe foi boa, deu bom, pastor. Alguma coisa você recebeu. E que coisa é essa? A gente pode receber coisas ruins, mas também pode receber coisas boas, né? Mas a minha Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Muitas vezes, meus irmãos, eu quero que vocês entendam, e essa palavra é uma palavra que não está aqui, eu já fugi do esboço de novo, mas eu sinto no meu coração que eu preciso derramar isso sobre a sua vida. Muitas vezes nós julgamos aquele crápula, nós julgamos aquele mau caráter, sem entender que ele apenas está dando seguimento a uma geração. Por quê? Um bisavô que fala palavrão, o que vai acontecer com o avô? Vai falar palavrão. Aí o avô vai vir falando palavrão. Aí o pai vai vir falando palavrão. É uma coisa geracional, meus irmãos. Quem aqui come angu com queijinho em cima, queimar o angu assim no fogo? Quem come aqui, hein? Tem alguém? Ó, tem 2, 3, achei que não ia ter ninguém. Vocês são da roça mesmo, hein? Gente, ó, experimenta um dia, vai na feira, ó, pede um queijo azedo, tem que ser azedo. Queijo azedo na feira, faz um anguzinho, passa assim no fogo do fogão até ele ficar pretinho, joga em cima, uma delícia. A minha intenção é que ninguém levantasse a mão, mas estragaram meu plano 2 ali. Por que que eu gosto de comer isso? Porque a minha avó fazia para minha mãe, e a minha mãe fazia para mim, e eu já fiz para os meus filhos, porque é uma coisa boa, amém? Então alguém só pode dar o que tem. Repita comigo: só podemos dar o que temos. Então se hoje você está aqui essa noite magoado com seu papai, magoado porque ele falhou contigo, eu te pergunto, você alguma vez na tua vida já sondou o histórico dele para trás? Já sondou o bisavô, o tataravô, o avô? Irmãos, eu não é indireta para ninguém, ok? Ok? Não é indireta para ninguém. Eu estou dizendo aqui essa noite que, Diogo, eu vou furar o seu dedo agora. Pega lá, Aline, a agulhinha. Eu vou furar o dedo do Diogo. E Diogo, eu exijo que você me dê uma gota de sangue azul. Você tem essa capacidade de me oferecer uma gota do teu sangue azul? Você tem, João? Tem, Elma? Robson tem, né? Robson, uma gotinha de sangue, mas eu quero azul. É igual a caneta Bic, tem vermelho e tem azul. Eu quero azul, royal. Alguém aqui essa noite tem a capacidade de me oferecer uma gota de sangue azul, sim ou não? Porque você não tem. Porque você não tem. Você não tem essa capacidade. Porque o Deus Todo-Poderoso formatou você para que o seu sangue fosse vermelho. Meus irmãos, quantas vezes nós somos sim injustiçados, nós somos sim humilhados, abandonados, rejeitados, mas não temos a capacidade de olhar para dentro do nosso interior e sondar o que aconteceu com aquela pessoa. Vou fazer uma enquete ao vivo com meu pai. Deus nos ajude. Ajuda aí, mãe. Está me ouvindo bem, pai? Está ouvindo bem? Quantas vezes a avó Figena levou o senhor no McDonald's?
Nunca. Não, mas só para... Quantas vezes, pai, então, quantas vezes a avó Figênia levou o senhor no restaurante? Quantas vezes a avó Figênia levou o senhor para um passeio na piscina? Nunca. A tradição veio lá de cima, uma tradição que se alegra em comer junto na mesa. Muito bom, sim ou não? Mesa é sempre a melhor opção. Casa, mesa, pai, filhos, é sempre a melhor opção. Mas viemos de uma cultura, né? De uma história, onde na cultura dele, não, o padrão era casa, comida, igreja. Aí, chegou na minha geração, filho mais velho lá da minha mãe, eu descobri o tal do podrão na rua. Quem nunca comeu um podrão na rua? Eu descobri que aquele trem era bom. E na minha época vinha mais coisa do que vem hoje. O bicho era um podrão mesmo. Era salame, era queijinho provolone, lombo. O x-tudo tinha tudo. Não era esse x-tudo magro de hoje. Que saudade. Viemos de uma geração onde ele veio numa linha, chegou em mim, eu recebi, mas mudei. Repita comigo: eu recebi, mas eu posso. Eu tenho poder. Eu tenho direito de mudar, se eu quiser. Talvez você chegou aqui essa noite e você recebeu muita coisa ruim, recebeu rejeição. Talvez você chegou aqui essa noite e recebeu maus tratos. Talvez você chegou aqui essa noite. Cadê a dona Helena? Está aqui? Dona Helena, pode contar onde você dormia quando era novinha? Pode? A dona Helena me contando uma vez, a gente comendo junto um churrasco. Ela falou: ih, vocês são muito mole. Eu dormia no saco com folha de bananeira, é isso mesmo? Folha de milho, não sei. Forro de bambu. Irmãos, a geração de hoje, se você der um colchão que não for de mola, ortopédico, eles têm dor nas costas. Tem que ser D33, senão você tem que levar um menino no hospital. Aí a conta do ortopedista fica muito mais cara que o colchão. Mas eles, a geração que vem antes de nós, a geração dos seus avós, é uma geração que sofreu dores terríveis, que sofreu dores inimagináveis. Eu creio que essa geração não sabe o que é passar fome. Pesou, né? Quantos dias você já ficou sem comer? 1, 2, 3. Irmãos, a geração dos nossos avós e dos nossos até mesmo pais é uma geração que algumas histórias que a gente escuta já deixaram de comer para que a gente comesse, porque não tinha mais. É uma geração onde precisava trabalhar de sol a sol, aguentando abusos, porque naquela época não existia, como é que fala hoje? Compliance, CLT, Ministério do Trabalho, não tinha direitos humanos dentro da empresa. Se você, uma certa época, se não fizesse, levava até umas burdoadas e era mandado embora. Hoje em dia, se o patrão falar um pouquinho mais alto, vou procurar meus direitos. Então, por que eu estou dando esse arrodeio todo? Eu não estou defendendo, presta atenção, não estou defendendo pais que falharam na sua missão. Não estou defendendo, dizendo que o errado é o certo. Não é isso que eu estou dizendo essa noite. Amém, irmãos? Eu estou dizendo que muitas vezes nas nossas vidas a gente recebe o errado e transmite o errado. Amém? E o que fazemos hoje para alcançar o que vem depois? As nossas escolhas afetam não só a nossa vida, porque é o seguinte: antigamente se estudava até o que? A terceira série, quarta série, é no máximo. Aí a geração evoluiu
Aí daqui a pouco tem o segundo grau. Quem lembra que só arrumava emprego se tivesse segundo grau? Aí agora você precisa de uma especialização, precisa de uma faculdade. Irmãos, se você entender que você precisa evoluir a geração anterior, você vai acabar sendo feliz. Você vai acabar entendendo que se não te deram, é porque talvez não tiveram. Amém, irmãos? Estou conseguindo ser entendível com as minhas palavras? Então vamos lá, vou pular mais da metade aqui. Não, vou contar só uma historinha rápida aqui que estava no esboço e achei muito legal. A Maria, repita comigo, a Maria. Maria, a mãe dela não pagava ninguém. Não é a Maria aqui não, tá, gente? A Maria aqui é ponta firme, pagadora. É outra Maria, a Joaquina. Tem alguma Joaquina aí? Não, né? A Joaquina não pagava ninguém. E toda vez que o cobrador ia cobrar, bater na porta dela, ela escondia e falava para a filha dela assim, ó: não tô aqui não, tá? Fala que eu não tô. Mas ela tá aqui. Mas fala que eu não tô, trem. Aí chegava. Gente, estou usando só exemplo feminino, que hoje é dia dos pais, tá? Entendeu, né? Aí ela chegava assim: oi, minha mãe tá aqui não. Aí vinha no outro dia o cobrador: oi, mãe, quer falar que não tá? Aí ela: não tá aqui não, moço. Aí um belo dia a Joaquina deixou o copo cair e quebrou. Vou quebrar esse aqui não, porque esse aqui foi presente. Quebrou o copo, escondeu o copo e a mãe veio: Joaquina, cadê esse copo? Não sei. Joaquina, cadê o copo? É você que estava usando o copo. Não sei. Fala a verdade, menina. Eu falei: não sei. Assim como a senhora também não está em casa. Você tem a oportunidade de reproduzir tudo aquilo que você recebeu. Você tem a oportunidade de pegar todas as mazelas. Se eu sofri, quando chegar a minha vez, se eu apanhei, quando chegar a minha vez, meu irmão, eu vou moer. Coitado do Levi que sofra, né? Levi já apanhou muito na vida, né, filho? Fala alto pro povo. Obrigado, filho. Me defende aí, cara, no dia dos pais. Irmãos, se você recebeu uma herança ruim, se você apanhou, irmãos, fala a verdade. Quem foi traído algum dia, quando ele volta, ele sente a tentação de querer trair também. Se você foi rejeitado um dia, quando você tiver a oportunidade, você vai querer rejeitar também. Mas Deus, Ele nos dá uma lição diferente, de pagar o mal com o bem. E nessa palavra que a gente traz hoje, Deus coloca duas portas na nossa frente. A porta da maldição, onde Ele pode visitar a tua geração por até 4 gerações, ou até 1000 gerações. Mas para isso existe algo que você precisa fazer: estancar a ferida, colocar um curativo aí. Vou falar outra coisa para vocês. Quantos aqui se lembram do dia mais legal da sua vida? Cric, cric. Ninguém levantou a mão. Não, dessa vez, exatamente. O que acontece, pastor? Esquece rápido. Ninguém levantou a mão, hein? Dessa vez vocês cumpriram com o plano do pastor, graças a Deus. Se todo mundo levanta a mão, estava abafado. Agora eu quero perguntar: quantos aqui se lembram do pior dia da sua vida? Do dia da tua depressão, da tua derrota? Quantos lembram do dia que você fracassou, falhou? No dia que te abandonaram, que te deixaram? Levanta a mão, gente. Quase todos. Sabe por que isso, irmãos? Pergunta, por quê? Não, só se todo mundo perguntar. Porque o bem, ele se apaga sozinho. O bem que eu quero fazer eu não faço. As coisas boas que acontecem comigo eu esqueço. Bom seríamos se nós pudéssemos fazer um livro do Crônicas do Diogo.
Crônicas do Pastor Tom. Porque as coisas boas que nos acontecem, a gente simplesmente esquece, porque elas se apagam sozinhas. Mas meu irmão, aprenda uma coisa comigo nessa noite: as coisas ruins, elas não vão embora sozinho. Você tem que mandar embora em nome de Jesus. Você tem que rejeitá-las e mandá-las embora na autoridade do nome de Jesus. Ou, pergunte o quê? Muitas vezes procurar até mesmo uma ajuda. Vou explicar por quê. Eu creio que o sangue de Jesus tem poder. Vou tentar de novo. Eu creio que o sangue de Jesus tem poder. Mas se eu quebrar o meu pé aqui, quantos já quebraram o pé? Piadinha interna. Quantos já quebraram os dois pés? De uma vez. Te amo, tá, Rosane? Quero perguntar à nossa irmã Rosane: a senhora foi na igreja pedir para o pastor orar, para poder Deus colar esse osso aí? Acabou de quebrar, vou lá no pastor primeiro. A senhora foi aonde? No hospital, procurar um ortopedista, sim ou não? Sim. Todo mundo que está usando óculos aqui hoje, até ela também, coitada. Todo mundo que está usando óculos aqui, quando a vista embaçou, vocês foram no pastor para orar? Vocês foram onde? No hospital, no oftalmo. Então respondam para mim: por que quando o pé quebra, eu vou no ortopedista? Por que quando eu não estou enxergando nada, eu vou no oftalmo? E por que quando eu estou com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, não durmo, eu vou para a igreja orar? Pedir para o pastor orar: Senhor, pastor, ora por mim. Irmão, eu vou orar mesmo, faço até campanha por você, mas tem coisas que você vai precisar de uma ajuda. Ah, pastor, você está falando de dia dos pais, está falando disso, qual o link que tem? Talvez nessa noite você está aqui e não consegue perdoar alguma coisa que o teu pai fez de errado. Você já pediu para o pastor orar pela sua vida, eu orei e não saiu. Talvez essa noite seja a noite que você precise de ajuda. Sabe por quê, irmãos? Deus nos fez para ser feliz. Dá um sorriso para alguém, bem amarelado assim. Dá um sorriso para alguém. Deus te fez para sorrir, meu irmão. Se você está chorando mais do que está sorrindo, alguma coisa está errada. Amém? Irmãos, nada contra. Existem igrejas que fazem promessas: venha que eu vou orar, o homem de Deus vai orar e você vai ser liberto. Venha porque Deus vai revelar no oculto. E Deus revela mesmo, eu acredito, amém, irmãos? Deus mandou uma vez a mulher lá no alto morro para apontar o dedo na minha cara, para falar: cara, anda logo, abre essa célula. Irmão, eu vou julgar o espírito, não vou julgar o profeta. Mas Deus mandou a mulher lá e ela foi e falou comigo. Mas o que não pode acontecer é o seguinte, redobre a sua atenção: Deus tem poder para fazer, sim ou não? Mas se você orou uma vez, duas, três e não aconteceu, procure um tratamento. Porque sim, existem lugares que prometem coisas que Deus não prometeu. Existem lugares que tiram o foco de Deus, trazem para o homem. E se eu orar por você, sempre tem uma obra de macumbaria, sempre tem um laço para livrar. E irmãos, repito, eu creio no dom de profecia, amém? É um dos 5 ministérios da Bíblia: apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e profetas. Eu creio no ministério profético, sim. Mas a maior profecia que não pode ser contestada é essa. A palavra do Senhor não pode ser contestada pela palavra do pastor Tom, amém? Então, irmãos, nem tudo que chegou em você precisa fechar em você. E eu preciso correr. Talvez você olhe para a sua história e diga: o meu pai era assim, meu avô era assim, minha família era assim. Mas aquilo que explica o seu passado não precisa controlar o seu futuro. Cutuque alguém aí do seu lado e diga assim: ó, você não está sabendo. Não, mano, dá uma cutucada. Você não está sabendo. Eu entrei aqui hoje, vai falar com ele. Triste, mas o Senhor, através dessa palavra, me diz que eu
posso mudar a minha história. Aplauda ao Senhor Jesus. Receba esse renovo de Deus. Receba essa nova história sendo contada sobre a sua vida. Amém? Vou acelerar. O texto diz que Deus visita a iniquidade até 4 gerações e visita até 1000 gerações em bondade. A escolha é tua. Qual desse grupo que você vai querer? Qual é desse grupo que você vai querer? Vai continuar tratando a palavra de Deus com desleixo? Agora vai apertar um pouquinho para os crentes, só um pouquinho, tá, irmãos? Faz carinho assim, para o pastor não bater muito, faz assim, ó. Muitas vezes essa palavra não é só para quem está lá fora. Muitas vezes essa palavra é para quem está aqui dentro. Vou na igreja, entrego meu dízimo, talvez tenha até algum cargo na igreja, mas tem vícios, tem traumas, tem coisas que está repetindo da geração anterior. Talvez essa noite você possa mudar isso, mas está aqui dentro, fazendo o evangelho, desculpa meus irmãos, um evangelho de qualquer jeito, um evangelho onde 3h30 é demais. Nós temos aqui cultos. Ah, pastor, você quer dizer que é só na igreja que eu tenho Jesus? Não, mas é na igreja que você vai entregar o que você buscou durante a semana. Tem alguns aqui que não frequentam essa casa, então eu vou explicar com mais detalhes. Igreja não é lugar para buscar bênção. Que isso, pastor? Você está doido? Igreja não é lugar para buscar ser cheio de Deus. Não. Na verdade, você deve buscar o Senhor na segunda de manhã, segunda no almoço, segunda à noite, terça tarde, terça à noite. Quando chegar na quarta-feira, você busca o Senhor de manhã, de tarde. Quando chegar à noite, meu irmão, você vem para cá e derrama diante dele tudo aquilo que você acumulou durante a semana. Aprenderam? Na quinta você volta a buscar, na sexta, no sábado, no domingo você vem aqui e derrama sobre ele, porque a adoração é para ele. A coisa aqui, ela é para cima, não é para baixo. Você não veio aqui porque você precisa de uma bênção. Você veio aqui porque este é um culto de louvor e adoração a um Deus vivo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Um pai matou um filho para que você estivesse aqui hoje. Um pai matou um filho para que você fosse salvo, para que você se livrasse da sentença de morte e tivesse de novo um caminho aberto para o céu. Agora eu te pergunto, qual o pai que você escolhe admirar essa noite? O teu pai que devido a tantas coisas falhou tanto com você, ou a um pai que sacrificou o seu único filho na cruz do Calvário para que você essa noite pudesse estar aqui ouvindo um homem gritando no microfone que existe um pai que te ama incondicionalmente? É assim. A gente olha para a coisa errada, a gente olha para a falha, não olha para o acerto. A gente olha para o pai que falhou com a gente, mas não olha para o pai todo poderoso que enviou o seu filho. Amém, meus irmãos? Eu vou passar logo para a ceia, porque aqui nessa casa a gente tem o máximo de zelo para tentar terminar no horário. Amém? Amém? Agora vocês podem respirar, que vai aliviar um pouquinho a palavra. Respira um pouquinho. Fala assim: graças a Deus, acabou. Mas fala a verdade, essa mensagem falou com alguém aqui essa noite? Alguém se sentiu tocado? Agora, para passar para o período vamos falar um pouco sobre a ceia, e sobre família, e sobre paternidade. Primeiro eu falei do pai ruim, agora eu vou aliviar um pouquinho. Amém? Eu quero falar sobre pais que conduzem a família à mesa. Irmãos, a primeira Páscoa não aconteceu em uma igreja. A primeira Páscoa não aconteceu em um templo. Mas a primeira Páscoa aconteceu em uma casa, em uma mesa,
onde cada família deveria tomar um cordeiro, colocar o sangue sobre os umbrais, reunir-se ao redor da mesa e comer. Amém? Teve uma vez, pastor Rubens pregou sobre isso nos mínimos detalhes, como o mestre que é. Então não vou me ater a tantos detalhes, mas era a última praga do Egito. Os pais iriam perder os seus primogênitos, e a única forma de salvá-los era passando o sangue do cordeiro no umbral da porta. Amém, meus irmãos? Então, o pai prepara o cordeiro, o pai faz o sacrifício do cordeiro, o pai pega o sangue e coloca sobre o umbral da casa. Irmãos, é muito simples, mas isso me indica que um pai presente, ele preserva os seus filhos. Um pai presente, ele preserva a tua casa e a tua família. Sim ou não, irmãos? O pai prepara o cordeiro. Um pai, ele tem a capacidade de transformar uma mesa em um testemunho. Em breves palavras, eu quero contar para vocês o dia que essa casa nasceu. Posso? Sim ou não? Já contei muitas vezes, mas eu vou contar esse momento específico da mesa. Amém? Eu recebi o chamado de Deus, fiz prova com Deus. Todo mundo que já conhece o testemunho. Só que uma coisa não veio comigo. Pergunte o quê? A minha casa. A Elma não tinha se posicionado, as crianças ainda não tinham se posicionado, e eu estava firme no propósito, buscando em Deus e matando o cordeiro e passando o sangue no umbral das portas. Até que um belo dia teve uma situação de família, onde foram fazer uma brincadeira com a Elma. A Elma, esposa de pastor? KKK. KKK. Aí, irmãos, do nada, parece que o Espírito Santo encheu essa mulher, e ela voltou lá, falou assim: ó, nessa casa eu tenho um marido e meus filhos têm um pai, e ele é o sacerdote da casa. Se Deus o chamou para o ministério pastoral, quem sou eu para ir contra o meu Deus? Irmãos, eu estava no quarto assim, ó, glória a Deus. Aí, irmãos, quando ela sai, e lá na nossa casa a gente tem costume de almoçar na mesa, juntos. Ela foi e sentou da ponta da mesa. Só que aquela leoa que eu vi no WhatsApp, estava assim, ó, estava triste. Ela pulou para dentro, ela se posicionou, mas eu não vi brilho nos olhos dela. Como que validando aquelas palavras, entende? Quando de repente, eu não lembro se foi o Levi ou se foi a Lívia primeiro. Pai, é o seguinte, eu tenho uma opinião e eu preciso que você me escute. O que foi? Vamos supor que foi o Levi. Ô pai, as pessoas que vêm da escola e as pessoas que vêm do trabalho, elas não podem chegar na nossa igreja e ficar com fome. Elas precisam de um cafezinho na entrada. Eu senti um arrepio, irmãos. Do nada a Lívia levantou a mão. Pai, eu também quero dar minha opinião. Pai, a gente precisa de uma salinha das crianças, e de preferência que a salinha tenha algum tipo de material didático para a gente, pai. E eu já estou vendo, pai, uma tela. Irmãos, a presença do Altíssimo entrou naquela mesa, e a presença de Deus baixou naquela mesa. Eu olhei para a Elma, o zoinho da mulher encheu de lágrima, e eu vi o brilho que eu tanto desejava brotar de dentro dela. E eu olhei para o meu filho, vamos pai, e eu olhei para a minha filha, vamos pai, e de repente o Altíssimo Jeová chancelou aquele contrato comigo naquele dia. Ele chancelou, o chamado dele foi nesse dia, não foi no dia da inauguração da ADO, não foi no dia da transformação para recomeços em Cristo, não foi na inauguração da célula, foi no dia que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém, meus irmãos? E é assim que Deus faz. Deus age na mesa. É na mesa de Jesus que o pai aprende a entregar-se. Então, porventura, nós temos muitos pais aqui essa noite. Muitas vezes você vai dar tudo de si, e quando você vê lá na frente, o seu tudo gerou traumas,
não foi bom o suficiente, não foi legal, e tudo que eu estou fazendo de errado foi culpa sua, Pai. Você precisa entender que você não vai ser perfeito, mas que você precisa em Jesus tornar-se cada dia melhor. Amém? Não é na força do seu braço, é em Jesus. É em quem? Em Jesus. Porque só Jesus, Ele pode transformar a maldição em bênção. Só Jesus pode transformar os seus traumas, e que a partir de você seja um homem abençoador. Amém? Antes de ser pai, todo mundo precisa reconhecer que é filho. Na maioria das vezes, um mau filho se torna um péssimo. Vou repetir: um mau filho se torna um péssimo. O maior legado que um pai tem, eu falei com o Levi: eu vou gastar tudo que eu juntei, vou deixar você tem que se virar, garoto. Mas um legado eu quero deixar: meu pai era honesto, meu pai era homem de Deus, o meu pai buscou até o fim dos seus dias ser um homem de Deus. Amém, irmãos? Acabou, não dá mais tempo. Mas a transição para a Santa Ceia, talvez essa noite os pais que estão aqui precisam olhar dentro dos olhos do seu filho, e mesmo sem estar tão errado assim, dizer: meu filho, me perdoa. O perdão, irmãos, ele é poderosíssimo. O perdão, ele é algo que ele liberta, não quem recebe, mas ele liberta quem pede, sabia? Amém? Você precisa talvez essa noite olhar dentro dos olhos do teu filho e dizer: filho, eu amo você. Pai, eu amo você. O pai dizer: eu deveria ter estado mais presente, e a partir de hoje eu quero conduzir a nossa casa para mais perto de Cristo. E o mais perto de Cristo é onde, irmãos? Fazendo menção dele através da Santa Ceia. Amém? Amém? Eu acabei de lembrar que eu não dei oportunidade para os adultos, me perdoem. Na próxima a gente canta, tá bom? Vamos colocar de pé? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Cadê a letra? Se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção. Levi, pega na matéria ali comigo, faz favor. É 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Só um pouquinho. Temos algumas pessoas aqui nessa casa que são adolescentes que não têm pai presente na sua vida. Deus é o seu primeiro representante como pai que você deve ter depois do seu pai biológico. Sim ou não? Mas depois de Deus, se você quiser um baixinho, levemente calvo, que para te ajudar nos momentos difíceis, pode contar com o teu pastor. Amém? Eu não sou grandes coisas não. Às vezes eu também vou errar, eu vou falhar. Vai ter dia que você vai me mandar mensagem: pastor, estou precisando conversar com você, e eu vou falhar. Porque a vida, eu também tenho muitas mazelas que eu preciso deixar a partir da minha geração. Mas o dia que você precisar e estiver carente de um pai, tem eu, tem o pastor Rubens também. Vou jogar no fogo, vou jogar o grupo, de preferência eu. 38 anos de experiência. Tá, meus irmãos? Eu quero nessa hora que você empreste um braço para alguém. Dá o braço para alguém aí, ou dá um abraço em alguém. Essa. Tem alguém sozinho? Não, né? Ô Diego, abraça o papai do Diogo lá para mim. Dá aquele abraço assim arrematador, aquele abraço de crente. Tem alguém mais sozinho? Não? Muitas vezes nas nossas vidas, tudo que a gente precisa é um braço. Porque o cordão de uma dobra quebra-se facilmente, mas um cordão de 3 dobras não consegue ser arrebentado. Talvez essa pessoa que está segurando aí, tudo que queria hoje é estar de braço dado com o papai.
Mas se o papai não está hoje, você tem essa pessoa aí também. É alguém que eu tenho certeza que vai estar contigo todos os instantes que você precisar. É alguém que jamais vai te abandonar. Amém? Então vem comigo assim, bem forte. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame 1000 gerações, tua família e os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, e contigo, é por ti, e de dia e de noite, sua entrada e saída, e o teu riso e o teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo. Diga amém. Abençoado essa noite, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus.